Maravilhoso estar aqui. E que desafio falar agora, conectar tudo isso com o trabalho, meu Deus do céu, né? Como é que a gente faz isso acontecer com o trabalho? E mais desafiador ainda, porque eu estou 7 minutos já atrasada na agenda. Então vai ser um desafio mesmo, mas vamos lá. Falar sobre, e que bom, né? Que todas essas histórias todas lindas que a gente ouviu e essa reflexão toda levou a gente para o caminho do coletivo. Né? Porque, de verdade, a gente não faz mais nada sozinho, né? Nem no trabalho. A gente não entrega nenhum trabalho sozinho mais, né? Então, como é que a gente leva isso para o trabalho? A gente vai falar sobre segurança psicológica como como veículo aí para encontrar essa segurança, essa felicidade no trabalho. Mas olha só, eu e a Verusca, minha sócia aqui, a gente passou anos dentro de organizações, 20 anos dentro de organizações. E a gente sofreu muito dentro de organizações, não sei só a gente, tá? Não sei quem aqui sofre, quem aqui não sofre, se ninguém sofre, tá tudo certo. Muito, todo tipo de violência, todo tipo de assédio, relações tóxicas, assim, histórias para contar, milhões. E a gente já viu muita gente sofrer também. Adoecer, calado. É um horror isso, é um horror isso. E aí, na busca de encontrar essa felicidade, né, fazendo aquilo que eu mais gostava, eu acabei mudando de empresa algumas vezes. Porque, gente, a gente tem que tentar. Será que não é aqui? Eu vou tentar em algum outro lugar. E deixei de trabalhar em empresas que eu tinha muito orgulho até de trabalhar, porque alguma coisa não estava acontecendo. E aí, da última empresa que eu saí com burnout. Né? Eu tive o diagnóstico de burnout e eu fiquei absolutamente de mal das empresas. De mal. A gente não serve, a empresa não presta, as pessoas são ruins mesmo, as relações são péssimas, a gente adoece a empresa mesmo, isso aqui não vai mudar mesmo, é tudo ruim mesmo. Eu estava assim, né? Até que um mentor meu um dia segurou bem na minha mão, olhou bem no meu olho e falou: Paty, você precisa voltar a acreditar nas organizações. Você precisa voltar a acreditar nas organizações porque é lá que está todo o recurso que a gente precisa para fazer as coisas mudarem. É lá que está o nosso recurso financeiro. É lá que está o recurso tecnológico. É lá que estão os processos. É lá que estão as estratégias, o propósito. É lá que estão as pessoas. Volta a acreditar nas organizações. E aí, nesse caminho, né, dessa minha... Enfim, agarrei nisso, tropecei na segurança psicológica, estudei sobre segurança psicológica e pensei, meu Deus, eu quero trabalhar com isso, não sei como que eu vou fazer. O que é isso, segurança psicológica? Né? Como é que eu vou fazer isso acontecer dentro das organizações? E aí liguei para a Verusca e falei, eu quero trabalhar com isso. Não sei como, eu só sei que eu quero trabalhar com você. Vamos junto? Vamos junto. Então é isso, gente, duas loucas que se juntaram por um propósito de levar para as organizações o único modelo possível e capaz de gerar resultado por meio de relações saudáveis. E aí a gente fundou o Instituto Internacional em Segurança Psicológica. E aí um monte de gente veio falar, vocês são loucas. Como é que vocês vão abrir um instituto? É isso que é modismo. Não é modismo, gente. Vocês vão ver que não é. Porque, finalmente, o capital emocional começa a fazer parte das decisões de negócio. E outras inteligências também. Então, mas afinal, o que é essa tal de segurança psicológica? Né? Para falar de segurança, eu vou parar de andar, senão eu vou tropeçar. Para falar de segurança psicológica, a gente precisa apresentar para vocês a doutora Amy Edmonds. Vocês conhecem? Anotem, como diz a Mariana Ferro, anote. A doutora Amy Edson, ela é hoje talvez um dos maiores nomes do mundo do negócio hoje. Ela está discutindo na Suécia, junto com grandes líderes mundiais, sobre quais são os objetivos sustentáveis para o planeta, para vocês terem uma ideia. Né? Ela está lá. E ela, originalmente, ela é uma pessoa acadêmica, de pesquisa. Tá? A carreira dela foi inteira dentro de pesquisa acadêmica. E ela é uma engenheira que descobriu um padrão de felicidade dentro das relações que pode gerar resultado. Ela descobriu, estudando grupos, qual é o padrão que existe dentro de relações saudáveis e que gera resultados.
Então, gente, a primeira coisa, ela é uma engenheira. Para a gente trabalhar com segurança psicológica, não precisa ser psicólogo. Tá? Quem é que é psicólogo? Respirem, aliviados. Vocês não vão precisar fazer isso sozinho. Né? Se vocês olharem para o lado aqui, todo mundo que está aqui com interesse em fazer acontecer, em crescer, em buscar felicidade, vai ser capaz de fazer isso, porque basta trabalhar com pessoas. Não está na mão dos psicólogos, das suas organizações fazer isso. Né? Então, o que ela define? Ela define segurança psicológica como um fenômeno relacional. É algo que acontece quando existe uma crença compartilhada entre os membros de um time, de que quando eles estão juntos trabalhando, ali é um ambiente seguro para eles serem quem eles são. Para eles serem quem eles são com tudo o que vem no combo. As incertezas, as fragilidades, as dúvidas. Tá? Para eles serem quem eles são. Tomarem riscos interpessoais. Quando a gente está junto, a gente toma risco interpessoal, a gente arrisca fazer uma pergunta, a gente arrisca trazer uma informação que pode questionar uma decisão, inclusive até já tomada. A gente arrisca dar uma ideia mais ou menos, não é uma ideia completa. A gente arrisca falar que a gente não sabe, porque todo mundo ali está compactuado em fazer isso acontecer. E a grande beleza da segurança psicológica está nessa crença compartilhada, nessa responsabilidade que é compartilhada de fazer esse ambiente seguro acontecer. Não está na mão de um. Para esse fenômeno da segurança psicológica acontecer, precisa ser um projeto de todo mundo. Tá? Mas, enfim, o que é isso? Né? E como é que isso se relaciona à felicidade no trabalho? Quando a gente fala de felicidade no trabalho, eu vou convidar vocês primeiro a pensarem assim nas dinâmicas das relações no trabalho de vocês. Quando vocês estão juntos, juntas, trabalhando, o que acontece? Como é que se dá essas relações? Porque, na verdade, quando a gente se relaciona no trabalho, a gente está indo em busca de nutrir também a nossa necessidade de pertencimento. A gente está em busca de cultivar essa necessidade de pertencimento que todo mundo tem. Isso acontece por meio da socialização. Então, para falar de felicidade no trabalho, a gente precisa falar das dinâmicas sociais, como é que elas se dão. Como é que se dão essas dinâmicas sociais? Tá ruim aqui, né, de ler? Não sei se... Foi uma pesquisa feita antes da pandemia que diz que pessoas que trabalham dentro do escritório gastam 8% do seu tempo se socializando. Isso significa que a gente está falando assim, de tempinho no café, daquele encontro no corredor, aquele começo de reunião, aquele fim de reunião. A gente está falando desses momentos, almoço, happy hour, também dos momentos em que a gente para tudo e olha para as redes sociais, porque a gente precisa se socializar também com as outras tribos, porque a gente não vive numa tribo só, que é a tribo do trabalho. Então a gente entra, se conecta, responde o WhatsApp, todo mundo faz isso. Porque todo mundo precisa pertencer, precisa socializar. E só somos seres relacionais, não é mesmo? E aí, outro dado dessa pesquisa diz que olha que interessante, indivíduos que tiveram 15 minutos por dia para se socializar com os colegas, tiveram 20% no aumento, tiveram um aumento de 20% no seu desempenho em relação aos outros. Ou seja, se a socialização ela impacta no seu resultado, será que a qualidade das relações impacta também? O que vocês acham? Capaz, né? Vocês conhecem essa moça aqui, a Brené Brown? Já viram falar? Ela é mais uma das mentes que inspiram o nosso trabalho. Ela diz o seguinte: estamos aqui para criar vínculos. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Então, se a gente está aqui, gente, para criar vínculos e relações saudáveis, por que será que é tão difícil fazer isso no trabalho? O que está impedindo a gente fazer isso no trabalho se todo mundo quer? Você quer, o outro quer também, o chefe também quer. Todo mundo quer. O que está impedindo? O medo. O medo impede a gente fazer isso.
Porque o medo impede da gente se expressar verdadeiramente, contar para o mundo quem a gente é. O medo impede a gente de falar das nossas inseguranças, das nossas fragilidades. O medo impede a gente de fazer vínculos verdadeiros, porque a gente fica mais preocupado com o que o outro vai pensar da gente. Como é que o outro vai receber aquilo que eu vou falar? Como que o outro vai achar? Né? Se eu disser não, o que o outro vai achar de mim? A gente tem tanto medo que a gente gasta muito tempo e energia psíquica, inclusive, mais gerenciando o que o outro vai pensar da gente do que enfrentando esse medo. É ou não é? Ou só eu? Quem aqui gasta tempo pensando no que o outro vai achar da gente se a gente falar tal coisa, fizer tal coisa? A gente gasta muito medo com isso. Né? E de onde vem esse medo, gente? Vem da vida construída como ser humano. Porque você carrega, a gente já ouviu aqui, com lindezas, sistemas dentro de você. Crenças dentro de você, histórias dentro de você. Às vezes crenças até imaginárias, mas elas estão dentro de você. A gente carrega dentro da gente esse medo e desde muito cedo, desde muito pequeno, a gente aprendeu a se adequar para ser igual. A se adequar para não ser popular, para não ser diferente, a evitar de fazer questionamentos na hora de bater o sino na escola. Quem aqui ficou torcendo para o coleguinha do lado levantar a mão para fazer aquela sua pergunta, porque você não queria fazer aquela pergunta, porque, né, vai que atrapalha o sino, atrapalha o recreio. Então, o medo vai impedindo a gente de crescer, de se arriscar, de se conectar. E a doutora Amy Edmonds, ela diz o seguinte: o medo é o inimigo da prosperidade. Se eu estou agarrada ao medo, eu estou impedida de crescer, de aprender, de ser feliz, de me conectar, de me expandir para o outro. E aí, como é que a gente faz isso acontecer no dia a dia? Então, estou lá no trabalho e a gente tem aqui 2 comportamentos chaves que vocês já podem sair daqui amanhã já fazendo isso na roda de vocês, na tribo de vocês, no trabalho de vocês, em casa, com a família, com os amigos, que é igualdade na distribuição de vez de fala. Então, é garantir que todo mundo fale, garantir um espaço de expressão para todo mundo. Se seu time tem 8 pessoas, quantas pessoas importam para falar? 8. A gente não tem mais tempo e não tem mais espaço para ir em reunião de time de 8 que só 3 falam. E nem tempo e nem espaço para estar com líderes apaixonados pela própria voz. Conhecem líderes assim? Aqueles que falam, eles que perguntam, eles que respondem? Ou só eu conheço? A gente não tem mais espaço. Então, garantir que todo mundo fale, fazendo perguntas de inclusão. Quem mais ainda não falou? O que você gostaria de fazer? E a alta sensibilidade social, já levantaram a plaquinha. Gente, eu estou aqui assim, ó, levantaram a plaquinha. E a alta sensibilidade social, que é a gente perceber quando tem alguém desconfortável, quando tem alguém incomodado com alguma decisão, com algo que foi dito. E trazer isso para a conversa. Porque quando a gente fala do que está desconfortável para o outro, que faz parte do nosso grupo, a gente cresce e a gente junto estabelece caminhos para não ter mais esse tipo de desconforto. Então, distribuição igualitária de fala e alta sensibilidade social. A gente não precisa que as pessoas falem para a gente que elas são desconfortáveis. A gente precisa. A gente sabe. A gente sabe quando tem um desconforto. A gente sabe quando tem alguém querendo falar, mas não conseguindo falar. E qual é a relação, então, entre segurança psicológica e felicidade no trabalho? Bom, a segurança psicológica, primeiro, ela é responsável por humanizar as relações de trabalho. Porque, gente, a gente se conecta com pessoas. A gente se conecta com histórias. A gente se conecta com propósitos. A gente não se conecta com processos. Alguém aqui se conecta com processos? Não se conecta com processo. Traz a consciência sobre essa interdependência das relações humanas. Eu ganho consciência de que eu dependo do outro, de que o outro depende de mim também. A gente ganha essa consciência. Promove o senso de pertencimento quando eu tenho uma dinâmica que inclui todo mundo. Uma dinâmica social que inclui todo mundo. E é fator de felicidade no trabalho porque ela cuida
dessa socialização de uma maneira que é saudável de crescimento para todo mundo. Mas como é que a gente sabe se eu tenho um time psicologicamente seguro? A gente tem 7 elementos que são propulsores desse fenômeno da segurança psicológica. Eles não têm uma ordem, né, de importância, mas eu vou passar pelos 7 aqui. A segurança psicológica, esse fenômeno das relações, ela só acontece se esses 7 elementos estiverem caminhando juntos. Então, pode ser que você olhe para esses elementos e pense, meu Deus, eu tenho 3 deles, eu tenho 4 deles no meu time. Não tem segurança psicológica. Como é que está no teu trabalho? Como é que está na tua família? Como é que isso caminha junto? Então, reações a erros. Se eu cometo um erro, esse erro não vai voltar contra mim. O erro é tema de aprendizado dentro de times psicologicamente seguros. A gente fala de erro para aprender com ele, para encontrar soluções, para a gente poder não cometer mais aquele erro de novo. A gente não fica perdendo tempo buscando no WhatsApp. Quem é que fez? Lidar com problemas. Em times psicologicamente seguros, as pessoas são aptas para trazer problemas e questões difíceis. A gente fala de temas que são sensíveis, a gente fala de temas que são importantes, a gente não coloca embaixo da cadeira temas que estão incomodando. A gente costuma dizer que a gente fala dos elefantes que estão na sala. Vocês conhecem essa expressão do elefante que está na sala? É possível a gente não ver um elefante, ainda mais na nossa sala. Então a gente fala sobre ele, a gente não esconde ele. Estou acabando, hein? Aceitação da diversidade. As pessoas nunca rejeitam as outras por serem diferentes e por pensarem diferentes. Então, quando a gente fala de aceitação de diversidade em times psicologicamente seguros, a gente está falando, em primeiro lugar, de aceitar que as pessoas não pensam igual a mim. E me desprender das minhas verdades. E me abrir para aprender com o outro. Para incluir outras perspectivas e outras ideias que estão vindo na reunião. Assumir riscos. Em times psicologicamente seguros, a gente assume riscos que desafiam o time para o crescimento. A gente não aposta todas as fichas sempre naquilo que a gente fez igual, porque a gente busca crescimento. A doutora Amy diz assim, a gente é um time que joga para ganhar e um time que joga para não perder. Né? Então, quanto que a gente se desafia como time? Pedir ajuda. Gente, é fácil pedir ajuda para esse time. Quando eu peço ajuda para um time, ninguém está me julgando porque eu sou incompetente ou incapaz de fazer. Eu só estou pedindo ajuda. E apoio mútuo. Ninguém minimiza esforços de ninguém. Todo mundo se apoia. Eu adorei essa questão do sistema. Quando a gente está dentro da empresa, a gente fala, tem a área estratégica, tem a área de apoio, tem a área de negócio, eu sou a área de suporte. Todo mundo é a área de estratégia, todo mundo é a área de negócio. Não tem mais isso. Um problema de um, desafio de um. É um problema de todos, é o desafio de todos. E todo mundo para se ajudar, para resolver. E a apreciação, que é a gente valorizar, apreciar e reconhecer as pequenas conquistas daquele time. Pasmem, esse é o elemento que a gente menos encontra dentro de times. Os times não se apreciam. Porque para se apreciar, tem que valorizar o outro, diferente de você. Não é? O que acontece em ambientes assim, gente? Se tudo isso está funcionando, tudo isso está acontecendo na prática, a gente encontra alta performance. E o que as empresas querem no final do dia? Resultados. Né? A gente encontra alta performance, mas não só alta performance, aquela que a gente está acostumada, não mais aquela que a gente está acostumada, que é resultados a qualquer custo. Porque essa, a gente já sabe que não deu certo. Essa já trouxe a gente para um estado de adoecimento, né, de sofrimento, que está insustentável. A gente está falando de alta performance, que é o nível de entrega, esse time desafiado para entregar mais, mas uma dinâmica positiva e saudável para enfrentar os desafios, porque eles não vão deixar de existir. Né? Então, a gente fala de times psicologicamente seguros, são times com clima positivo e de alto desempenho. E aqui, para ilustrar para vocês, a gente está buscando nessa matriz da segurança psicológica da doutora Amy Edmondson, aquele quadrante do aprendizado. Como é que a gente sabe se times são seguros? Quando todo mundo aprende junto. Quando o time está aprendendo. Porque times que aprendem, gente, estão falando daquilo que importa.
Importa para evoluir, importa para crescer, importa para encontrar novos caminhos, novas estratégias, novas soluções. Então, esse é o único modelo possível, existente, que a gente pode apoiar as organizações a encontrarem resultados sustentáveis e cuidar da sustentabilidade emocional também dos colaboradores. Porque no final do dia, gente, bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. E ponto final.